vamos botar o espinho na carne do crente. Deus é perfeito? Sim. Deus é bom? Sim. O tempo Se todo. Deus é perfeito e Deus é bom, você acha que Deus ele sofre corrupção? Deus pode ser corrompido em sua essência? Não, de forma nenhuma. Então se ele é justo? Completamente. Se Deus é 100% Mais do que amor, ele é justo. e 100% bom, por que existe padres e pastores abusando de crianças dentro da igreja? Porque eles não estão seguindo a Deus. Não, mas aí... Não. Vamos lá. Você me perguntou, eu tô se respondendo. Deus é 100% bom, é 100% justo, como é que existe maldade sendo praticada? É a teoria da luz. Na verdade, não existe. Novamente, se Deus é 100% luz, se Deus é 100% luz, tem é escuridão? Ausência de luz. Ele está falando a ideia de Agostinho. A ideia de Agostinho de que a maldade é uma ausência de Deus. Só que o que eu quero te explicar é que Deus é onipresente. E não existe ausência para onipresença. Onipresença é aquilo que abarca todas as coisas. Se o seu Deus é onipresente, ele não pode ser ausente em nenhum lugar. Logo, se Deus é vida, o oposto dele, certo? Que se opõe ao outro, é a morte. Logo, a morte não pode existir em canto algum, em espécie alguma, em modelo nenhum, físico, mental, espiritual, em nenhuma espécie, porque Deus é vida e Deus é onipresente. Se Deus ele é perfeito, nada poderia surgir de imperfeição, porque Deus não poderia, primeiro, conhecer a imperfeição. Certo? Segundo, por ele ser onipresente e onisciente, onipotente. Então essas características e esses atributos a Deus é que gera ainda mais dúvidas e que vai gerando cada vez mais o ateísmo. Mas essa dúvida sua é o seguinte, você está confundindo. Isso aí que você está falando realmente é Deus. O quê? E tudo isso que você falou que é onipresente, onipotente, isso aí Deus realmente é isso. Aí eu pergunto, como é que um Deus onipresente pode ser ausente? Só que você está esquecendo que, tipo assim, quando ele criou a gente, que é o ser humano, ele deu pra gente uma coisa que é o livre-arbítrio. Ele continua com todas essas propriedades. E a gente abre mão de livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Não é você escolher? Roberto, isso. Aonde está isso na Bíblia? Eu dei o livre-arbítrio ao homem. Oi? Aonde tem eu dei o livre-arbítrio ao homem? Supõe-se, né, que na escritura tenha livre-arbítrio. Né? Você tem que supor isso, né? É uma inferência que alguns fazem. Na aí Bíblia você vai ter. Não tem livre-arbítrio na Bíblia. Não tem livre-arbítrio. Você tem passagens que dão a entender que tem. Exatamente. Só que tem passagens que dão a entender que não tem. Não tem. Por exemplo, quando ele fala, eu faço o ímpio para o dia do castigo. E aí? Eu faço o vaso preparado para o dia da perdição. Quando ele fala, por exemplo, em Isaías 45:7, que ele cria o bem e o mal, Tove uvorerá, ele tá falando que ele cria o mal. Só que você falou que Deus era 100% bom. Se Deus é 100% bom e 100% justo, como é que ele criou o mal? E aí? Tá. Ele criou os dois. E o mal seria, vamos entender. Aí voltando nesse meu raciocínio, que é o que eu tenho, tá? Entenda filosoficamente a pergunta do Antônio. Sim. Como é que Deus, sendo 100% bom, de onde que ele tira a matéria má? Aonde que ele tirou a ideia do mal? Você já assistiu um jogo de futebol? Você já assistiu um jogo de futebol? Se tiver só um time, é muito chato, mano. Você tem que ter o outro lado. Tá. Entendi. Você torcer, você fazer o negócio então Deus ele tá fazendo jogos mortais, né? Ele é o Jigsaw e ele tá fazendo um Big Brother do mal pra ver... isso aí, padre. Estupra mesmo essa criança dentro da sua igreja, dentro da minha igreja, né? Não tem sentido. Então ele tá olhando e não tá fazendo nada. Nós somos homens, a gente quer explicar Deus pela razão, pela lógica. Mas como que você explica Deus por quais outros canais? Mas os argumentos... Ultrapassa a razão. Peraí. A gente precisa de fé pra explicar Deus. Vamos lá. Não, mas a fé não explica nada. E a razão tem que andar de mão dada. Calma aí. Em algum momento, por quê? Porque a razão não vai bastar. E aí você tem que ultrapassar. Pensa comigo o que você acabou de dizer. Ouve o que você disse. A razão não consegue explicar Deus. Não. Mas como é que você racionalmente sabe que a razão não explica Deus? Como é que você soube disso? Pela lógica, a gente acabou de fazer a lógica aqui. A gente acabou de fazer a lógica aqui e a lógica não explica Deus. A lógica é a razão. Mas aí ele tira o raciocínio de que... Você tá entendendo? Mas a lógica é do homem. A lógica é a lei do homem. Mas a lógica não explica Deus. Você se escutou o que você acabou de falar agora? Se escuta. Você disse pra mim que a razão não consegue explicar Deus. Exato. Mas pra você chegar a essa ideia, como é que você sabe que a razão não explica Deus?